Fala pessoal, bem-vindo ao conteúdo Delphi, o canal do Zanca. Nessa videoaula eu vou dar continuidade ao nosso curso de MVC. Essa é a nossa 10ª e última aula. Atendendo algumas solicitações, eu vou falar um pouco sobre mestre detalhe. Como nós víamos trabalhando com uma tabela de clientes, o detalhe para ele vai ser dependentes. Então o que eu quero deixar bem claro já desde o início, que eu estou montando aqui uma tabela para dependente e aqui eu estou deixando a chave do cliente. Com isso, esse dependente ele só pode ser dependente de um único cliente. Obviamente que essa não é a estrutura melhor que existe. Eu estou fazendo ela, digamos, errada, mas de forma consciente para não prolongar muito depois na hora de programar. Qual que seria a estrutura certa? Criar uma tabela auxiliar, onde eu tenho o código do cliente e o código da tabela dependente. Então, um dependente ele poderia ser dependente de vários outros clientes. Poderia ainda, essa tabela auxiliar, ela olhar apenas para a tabela de clientes, sem existir dependentes. Ou seja, um cliente pode ser um cliente titular, mas ele pode ser dependente de outro cliente. Então ele pode comprar tanto no nome dele, como comprar como dependente na conta de outro cliente titular. Nós vamos adotar esta forma aqui para ficar mais fácil, porque é apenas uma explicação, é apenas um conteúdo didático. Tá? Então estou deixando bem claro aqui que eu não estou usando a melhor forma de modelar aqui as tabelas, certo? Então vamos criar aqui. Está um pouquinho lento. Pronto. Então já tem uma tabela de dependentes que tem um código do tipo autonumeração, a descrição, que é o nome do dependente, e a amarração dele aqui com a chave do cliente, que é o titular dele. Vamos ver agora as classes que foram criadas para o dependente. Primeiro, a tModel dependente. É uma classe bem simples que tem apenas o nome do dependente e o código do cliente, que é o titular da conta dele. A DAO dependente, eu só fiz a function incluir, que vai passar a model dependente, e aqui ela não tem nenhum tratamento de exceção ou de transação. Então eu não tenho aqui início e fim de transação, eu não tenho o commit da transação, o rollback. Por quê? Esse insert ele vai ser feito pela DAO cliente. Quando estiver inserindo o cliente, ele vai fazer aqui o incluir do dependente. Então lá na DAO cliente é que eu tenho o tratamento de exceção e tenho os comandos de transação, commit, rollback, ok? Na minha model cliente, eu acrescentei essa property que vai conter uma lista de objetos. Esses objetos serão do tipo tModel dependente. Então é aqui que virá a lista contendo todos os dependentes do cliente que está sendo cadastrado. Então no meu create e no meu destroy, eu tenho os comandos que criam a lista, cria a lista vazia, e aqui ao destruir o objeto, ele vai destruir a lista. Depois essa lista vai ser povoada com os tModel dependente, que são os dependentes do cliente. E como que fica a minha DAO cliente agora? Na minha DAO cliente, eu inseri uma variável aqui de controle para varrer a lista de objetos e vou precisar fazer uso da DAO dependente. Isso aqui já era o padrão que nós já tínhamos, então eu estou querendo obter uma query, então eu peço para ele me retornar uma query, ele cria uma query já ligada com o banco de dados, e aqui eu faço o início da transação. Então eu estou aproveitando aqui para colocar a transação, a gente não tinha colocado em nenhum exemplo. Então estou dando
Start Transaction. Então, estou iniciando uma transação. Então, ó, através do Get Instance, eu chego na conexão e depois que eu dou o Get Conexão, eu tenho aqui as propriedades que eu posso trabalhar da conexão FireDAC. O que eu tenho que mudar agora? Eu não posso mais dar exec na minha TFD Query. Por quê? Eu preciso trocar por open, porque o meu insert agora, ele precisa me retornar o código do cliente para eu atribuir esse código ao dependente. Então eu preciso ter um retorno de um dataset. Então exec SQL nesse caso não resolveria para mim. E aqui foi acrescentado um comando. Ó, antes do values, eu estou informando que eu quero que tenha uma saída do click código. Então, para essa operação de insert, eu quero que ele me retorne o click código dessa operação, desse comando, que é o código do cliente que eu vou usar depois no dependente. Então, eu armazeno ele temporariamente aqui no próprio objeto model cliente, que eu tenho o int código, que inicialmente estava zerado, e agora eu atribuo a ele o que eu peguei depois do insert. E aqui eu vou fazer um for de 0 até o total da lista de dependentes. Se você é acostumado a usar o count -1, você pode trocar por pred, que ele vai pegar o antecessor de uma expressão que você passar aqui na frente. Então, se eu passar 10, ele vai pegar 9. Então, como eu estou pegando o count aqui, ele vai pegar já -1, porque eu estou começando do zero, certo? E depois, para trabalhar com os objetos que estão sendo passados aqui na lista, eu vou fazer o uso aqui, ó, do typecast. Então eu vou estar pegando na posição i como um t-model dependente, certo? Então, ó, aí o código do cliente eu vou usar o model cliente int código, que é o resultado que veio aqui do SQL. Então já estou amarrando o cliente aqui no objeto do dependente. E depois aqui eu já passo, ó, dar o dependente.incluir, eu passo, usando de novo o typecast, o tModel cliente. Que era só isso que eu precisava fazer aqui, porque a model dependente já veio preenchida com o nome do dependente. A única pendência que eu tinha aqui antes de chamar para fazer o incluir era fazer a associação do código do cliente que acabou de ser incluso aqui no objeto dependente. A partir daí, o que ele vai fazer? Ele vai fazer aqui, repetir este for e vai fazer quantas inserções de dependentes forem necessárias. Ao final de tudo, ele vai dar um commit. Então, por que eu falei aquela hora que lá na minha DAO dependente não tem nada? Aqui não tem um try except, não tem transação, porque eu estou fazendo tudo na minha DAO cliente. Então, eu preciso ter o controle de transação para os inserts na TB cliente e para os inserts também na TB dependente. Então, se funcionar esse insert, mas falhar um desses aqui do dependente, eu tenho que fazer o rollback em tudo. Então, está tudo aqui nessa estrutura. Na minha view cliente, eu deixei fixo aqui 3 objetos contendo dependentes. Então eu tenho o dependente 1, 2 e 3. E para cada um que eu crio, eu adiciono ele na lista de dependentes da model cliente. Aí eu chamo o controller persistir. O controle persistir vai chamar o model persistir. Ele vai ver aqui que é uma inclusão e vai cair no meu model, no meu DAO cliente. Como já estou no meu DAO cliente e já tenho a minha model dependente totalmente pronta, eu já venho direto para o DAO dependente aqui para fazer a inclusão, certo?
Então, vou fazer aqui um exemplo. Vou preencher o CPF duas vezes, porque eu não sei qual dos dois que ele está utilizando, que eu coloquei dois para exemplificar um outro caso. Ó, operação realizada com sucesso. Então vamos olhar agora aqui na base, ela está vazia, né? Então vamos ver. Ó, incluiu o Manuel e incluiu os dependentes 1, 2 e 3, amarrando o código aqui na chave do cliente. Então já tenho meu dependente amarrado lá. Agora, de propósito, vamos pegar a DAO dependente e vamos deixar o comando SQL errado. Então esse comando vai falhar. Na minha DAO cliente, esse insert aqui do cliente vai funcionar. Então eu vou deixar ele parado aqui no for. Então vamos executar. Trocar agora o nome para teste. E vamos salvar. Então vamos agora passo a passo com F8. Ó, executou o comando, não deu erro nenhum. Pegou o código 4049 e agora aqui no primeiro comando de insert ele já vai dar problema. Porque eu provoquei esse erro. Certo? Ó, não foi possível realizar a operação. Como nós estamos dentro de uma única transação, o cliente, mesmo tendo sucesso aqui, eu não posso ter o teste na minha base de dados, porque fez o rollback de tudo. Ó, confirmando, não tenho o teste aqui. Então, como ambos estavam na mesma transação, ambas as tabelas, o rollback fez em tudo. Então, pessoal, é isso. Foi um exemplo bem simples, né? Isso é muito utilizado em quando tem cabeçalho e detalhe, tipo venda e itens da venda, pedido e itens do pedido. E aí é lógico, eu posso ter a alteração do item, alteração de quantidade, por exemplo, de valor. Eu posso ter a exclusão do item do pedido. Aqui eu fiz só uma inclusão, usando direto já no cadastro junto com o cliente. Obviamente não é a melhor forma, mas é para ter uma ideia de como ficaria o mestre detalhe dentro do MVC. Então por hoje eu termino aqui o curso de MVC. Eu espero que de alguma forma tenha ajudado você a dar o pontapé inicial para começar e depois é só ir evoluindo os conceitos. Então a quem acompanhou, meu muito obrigado. Até a próxima.